E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai continuar aquela sequência de aulas sobre a localização industrial em determinados países do mundo, nos países mais importantes do capitalismo mundial. O país de hoje em questão é a Alemanha, ok? Então, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixe seu like, ativa o sininho que está no lado do botão de se inscreva para receber uma notificação nova quando postar um novo vídeo. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, acesse a nossa playlist onde você vai ver uma sequência de aulas sobre este assunto. Beleza. Essa aula ela vai seguir aquela dinâmica que a gente estava apresentando desde a aula sobre o espaço industrial no Reino Unido. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho, dar uma pincelada sobre o processo de industrialização do país. Depois, a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre a localização industrial, sobre como os setores se organizam no país em questão, quais são as principais regiões industriais, enfim. Vamos começar então. A Alemanha, gente, é um dos países mais importantes do mundo, ok? Para vocês terem uma ideia, é a maior economia da Europa. É o país mais importante da União Europeia, tanto que é conhecido como a locomotiva da Europa. É atualmente a quarta maior economia do mundo, só está atrás dos Estados Unidos, da China e do Japão. E, por si só, a história nos mostra que é um dos países mais importantes do capitalismo mundial. Mas nem sempre foi assim, tá bom? É importante a gente salientar, se a gente retornar lá na história, quando o Reino Unido estava passando pela primeira Revolução Industrial e se tornando a nação líder do capitalismo mundial na época, a Alemanha sequer era a Alemanha. Não existia um Estado nacional Alemanha. O que existiam eram pequenos reinos, pequenos territórios independentes. Então, por isso a gente vai dizer que a Alemanha foi um país que passou por uma unificação tardia. Do mesmo modo, por exemplo, que a Itália, que também passou por uma unificação tardia. E isso, logicamente, vai impactar na industrialização do país. Como não era um país único ainda, a Alemanha também demorou para se industrializar. Mas o que a princípio poderia parecer algo ruim, na verdade vai ser uma grande vantagem da Alemanha. Por quê? Então, vamos trazer aquele raciocínio que eu trouxe na aula sobre o espaço industrial do Reino Unido. O Reino Unido se industrializa na primeira Revolução Industrial. Quando chega na segunda Revolução Industrial, o parque industrial do Reino Unido já está formado. Então, aquele pacote tecnológico novo que chegou ao mundo capitalista, que foi descoberto, aquelas invenções que se transformaram em inovações, elas entraram no Reino Unido com uma fraqueza muito maior. Afinal, o Reino Unido já tinha um parque industrial formado, então para substituir aquele parque industrial e colocar um novo, era muito difícil. Tá, mas o que isso tem a ver com a Alemanha? Então, eu falei no início da aula que a Alemanha foi um país de unificação tardia. Então, a gente chega na segunda Revolução Industrial e a Alemanha, ela não tem um parque industrial formado, não é um país industrializado. Então, quando se industrializa, a Alemanha já se industrializa com a tecnologia mais avançada que existe no período. Ela se industrializa com aquelas tecnologias da eletricidade, do petróleo, típicas da segunda Revolução Industrial. É o que acontece, por exemplo, no caso dos Estados Unidos também. Então, ambos os países vão ascender à liderança do capitalismo mundial, mas como bem sabemos, a Alemanha tem aí uma história bastante conturbada, né? Chegamos aí na Segunda Guerra Mundial e o país perde, já tinha perdido a Primeira Guerra Mundial e perde também a Segunda Guerra, e isso obviamente vai impactar muito no país. Até pelo conflito, né, que destruiu muitas indústrias, isso vale para toda a Europa, tá? A Segunda Guerra ela foi uma derrota para toda a Europa, inclusive para os países, economicamente falando pelo menos, inclusive para os países que ganharam, né? Quem ganhou, na verdade, a Segunda Guerra foram os Estados Unidos. Então a Alemanha foi pior ainda, afinal ela perdeu a guerra. E além disso, o país foi
dividido, tá? A Alemanha, ela foi repartida ao meio. De um lado, seria o lado capitalista, a Alemanha Ocidental, capitaneada aí pelos Estados Unidos, e do outro, a Alemanha Oriental, liderada pela União Soviética. Eu detalho um pouco melhor isso na aula sobre Guerra Fria. Então, não deixe também de assistir essa aula complementar, tá? Uma aula bastante importante, aliás. E os anos vão avançando. Em 1990, quando ocorre a unificação da Alemanha, a gente tem aí uma desigualdade do ponto de vista industrial muito grande entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Isso porque o lado ocidental ele recebeu todo aquele aporte financeiro que os países ocidentais receberam através do plano Marshall. O lado oriental não. O próprio tipo de pensamento de industrialização da União Soviética também ajudou a indústria da Alemanha Oriental não se desenvolver tanto, ok? Enquanto alguns setores na Alemanha Ocidental estavam muito fortes, enquanto isso na Alemanha Oriental esse setor acabava não sendo aí visto com tanta importância e automaticamente acaba ficando esse setor atrasado no país. Então, quando as Alemanhas se juntam, essa diferença regional ela fica bastante clara, ok? Certo, essa é uma pincelada, tá, sobre a história da Alemanha, como ela se industrializa na Segunda Revolução como potência, passa por um período de crise gigantesco a partir da Segunda Guerra, mas se recupera, tanto que hoje é a potência que é, vamos lembrar, a quarta economia do mundo, maior que a da França, maior que a do Reino Unido, tá? Agora a gente vai ver um pouco sobre a localização industrial no país. Eu vou colocar aqui no lado um mapa da Alemanha, como a gente fez com a França, onde eu vou localizar as principais cidades e os principais setores. Então, quando a gente fala em indústria da Alemanha, a primeira região que tem que vir na nossa cabeça é a região do Vale do Rio Ruhr, que vai ser a região mais industrializada do país. Dentre as principais cidades do Vale do Rio Ruhr, a gente pode destacar Essen, Dortmund, Leverkusen, Colônia, enfim, é onde a gente vai ter um sortimento de indústrias, uma quantidade de indústrias muito grande, indústrias bastante variadas. Só para você ter uma ideia, eu vou citar aqui alguns setores para você. Primeiro, o setor siderúrgico é muito forte na região, petroquímica, o setor bélico, o setor automobilístico e o setor de eletroeletrônicos, só para citar alguns, certo? Mas essa é a única região industrial alemã, então quer dizer que é um país extremamente mal distribuído em suas indústrias? Não, tá? A Alemanha é um dos países mais industrializados do mundo, a gente vai ter indústrias importantes em outros locais. Por exemplo, a indústria automobilística. Só para citar 3 marcas, eu tenho certeza que você já ouviu falar. A Mercedes-Benz, a BMW e a popular Volkswagen. São 3 marcas alemãs. A Volkswagen vai estar localizada, a sua sede, na cidade de Wolfsburg. Wolfsburg vai ser uma cidade localizada ali no centro-norte da Alemanha. A Mercedes-Benz, sob o nome de Daimler AG, vai estar localizada na cidade de Stuttgart, no sul do país. E, claro, a BMW, o B de BMW vem de Baviera, vai estar localizada a sede em Munique, também no sul do país. Indústria química, a gente tem uma empresa que é muito importante saber que ela é alemã, tá? Que é a Bayer, a famosa Bayer, ok? Uma indústria farmacêutica, cuja sede estará na cidade de Leverkusen, não por menos, dentro aí do Vale do Rio Ruhr. E para não dizer que a Alemanha Oriental não tinha indústrias importantes, a indústria de eletroeletrônicos, que por muito tempo o principal polo nesse setor foi a cidade de Dresden. A partir da unificação, esse setor se move aí para o sul da Alemanha e para a região metropolitana de Berlim. Notem, Berlim é a capital da Alemanha, mas aqui a gente não tinha citado essa cidade ainda, porque do ponto de vista industrial ela não é a região mais importante, como a gente acabou vendo no caso do Reino Unido com Londres e no caso da França com Paris. E a indústria naval vai ter aí 2 portos importantes, o
primeiro, com certeza, é o Porto de Hamburgo, tá, no norte do país, e o segundo é o Porto de Bremen, também no norte do país. Ao contrário da França, tá, a Alemanha ela não vai ter uma fachada norte e uma fachada sul. Enquanto a França a gente vai ter no norte o Porto de La Havre, no Mar do Norte, e o Porto de Marsella, voltado para o mar Mediterrâneo. No caso da Alemanha, não. A gente vai ter um litoral, que é um litoral até pequeno, dividido ao meio, inclusive, pela península da Dinamarca. Mas a gente vai ter destaque para essas duas cidades, especialmente Hamburgo. E uma outra cidade que vale citar também, saindo um pouco dessa lógica de indústrias, é Frankfurt. Frankfurt vai ser a capital financeira da Alemanha, tá? Então, basicamente, esses são os pontos mais importantes, tá? Uma pincelada geral e um pouco da localização industrial. Entender quais são as regiões, as principais regiões industriais no mundo é muito importante, tá? Então, muito obrigado por ter assistido essa aula. Deixe seu like, se inscreva no canal. Acesse geografiaopinativa.com.br e muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim.